Olá, meninas, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma blusa básica, tá? Só que essa blusa, ela tem uma gola, então ela pode também ser usada como camisa social, tá? E esse aqui é o meu molde, onde eu já imprimi e nós vamos precisar de fita crepe e uma tesoura, especialmente para papel. Nesse molde já tem a margem de costura aqui para aquela parte da dobra da frente, onde nós vamos colocar o abotoamento, tá? Eu grampeei aqui meu molde, mas é só puxar e eu vou cortar. Nesse molde, ele já contém margem de costura, que é na parte do abotoamento, tá? O tamanho que eu estou fazendo é o tamanho M. Então, eu vou deixar a minha margem de costura aqui no papel mesmo. Perceba que eu estou cortando agora com um dedinho de margem de costura. Se você quiser, você pode também estar fazendo isso no tecido. Você vai fazer esse corte em todas as partes desse molde. Aqui tem a nossa gola, tamanho M, e aqui nessa parte tem essa informação que diz o comprimento da peça, a medida do tórax e a medida do pescoço. Aqui meu molde já está cortado, tá? Que eu deixei um dedinho de margem de costura. E agora nós vamos precisar da nossa fita crepe, porque nós vamos unir esse molde. É só a parte da frente e a parte das costas que precisa unir nesse molde, porque ele é o tamanho M. E aí eu refilo essa parte aqui, porque eu vou sobrepor essa outra aqui e passo a fita crepe. Todas as peças, elas são numeradas e você atente para isso, tá? Tem o número 1, tem o número 2, ou então tem alguma frase que precisa ser completada e você precisa completar. E aqui eu vou cortar essa parte aqui, porque já tem margem de costura, tá? Que é a parte do abotoamento da peça. Ela vai um abotoamento na parte da frente. E aqui na parte da dobra do tecido, eu vou passar a fita, tá? E também vou dar uma cortada, não precisa de margem aqui, tá? Por causa que vai ser na dobra do tecido, então não vai precisar. É importante sim você deixar um dedinho de margem para costura. Aqui na manga vem dizendo que qual é a parte que vai para frente e qual é a parte que vai ficar nas costas, tá? A parte mais cavada sempre é a parte que fica na frente da peça. O tecido que eu vou utilizar hoje, ele é uma tricoline, tá? Ele não estica, ele desfia muito, ele não tem elasticidade, tá? Então, se preocupe se você for usar um tecido plano para deixar bastante margem de costura, até porque esse tecido ele não desfia. E como esse tecido ele tem essas listras, tá? Ele é xadrez, eu vou se atentar para isso. E para colocar o abotoamento, eu vou colocar aquele botão de pressão, tá? Então eu tenho esses alicates aqui, que você pode também comprar para você, se você quiser uma dica aí, para colocar o meu botão, tá? Esses tipos de botão de pressão aqui que eu tenho, e eu vou colocar nessa blusinha, tá? Ou você, se você quiser, você pode estar colocando o velcro também, tá? Eu já vi roupinhas assim que abrem na frente com o velcro, e se você quiser, você pode estar usando esse tipo de material para estar colocando na sua roupinha. Eu vou colocar o botão mesmo. Eu tenho esse pedacinho aqui de tecido, é de 30 centímetros ele, tá? Ele tem 1,50 de largura e comprimento tem 30 centímetros. E praticamente deu para fazer o tamanho M. Faltou, na parte das costas, faltou 2 dedinhos, mas pra mim foi tranquilo, tá? Olha só, ali na parte de baixo, que é a parte onde termina aquele biquinho, ficou um pouquinho pro lado de fora, mas pra mim não tem problema. Como a gente deixou a margem de costura já ali no molde, pra mim foi tranquilo. Agora, se você tiver aí um tecido maior, você pode estar colocando o molde inteiro. E aí você se atente para essas listras, tá? Para ser cortada bem certinho, bem ajeitadinha nas listras para ficar tudo correto, tá? O áudio ele tá cortando um pouco, mas isso é do aplicativo onde eu edito os vídeos, tá? E eu coloquei o meu molde, coloquei o tecido ali, estampa com estampa, tá? Lado certo com lado certo, e cortei ali na dobra do tecido. Coloquei alguns alfinetes para estar segurando o meu molde, tá? E você percebe que ali ficou faltando o biquinho, mas pra mim tá tudo bem, tá? Eu não tenho muito tecido, tinha só esse pra fazer e eu queria fazer com essa cor, com esse xadrez, porque nós estamos entrando aí na festa junina, no São João, e eu gostei muito de estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra vocês com esse tema do São João. Então, praticamente vai ser esse tecido mesmo. Mas pro meu pet deu certinho, gente. Não precisou, né, ir até o final, mas se você tiver, vai até o final com seu tecido. Na parte das costas faltou 2 dedinhos, tá? Pra mim, eu ajustei, deu tudo certo, tá? Ao todo, essa peça tem um comprimento de 35 centímetros nas costas.
E aí é só cortar. Como eu deixei no molde a margem de costura, eu não vou precisar cortar no tecido. Então, na parte ali da lateral, eu fiquei um pouco em dúvida, sabe? Eu peguei, então, cortei um pouco maior aqui na lateral, tipo um dedinho a mais, tá? Só por causa que o tecido é plano, é um tecido plano, então eu fiquei meio com medo, assim, de ficar um pouco menor e um pouco pequeno. Então, eu deixei ali praticamente uma margem só ali na lateral, mas na cava eu deixei normal mesmo como está. Agora eu tô organizando o meu tecido novamente para me cortar a parte das costas. É nessa hora que eu falei para vocês que sobrou, tá? 2 dedinhos da parte das costas, porque o tecido ele tem 30 centímetros e a parte das costas tinha 35 centímetros. Mas para mim isso não foi nada, tá? Deu certinho no meu cachorro, ficou o tamanho exato para ele. Mas você em casa faça certinho, tá? Coloca em cima do tecido e arrasa. Ah, e antes de ir para a parte das costas, eu esqueci de mostrar para vocês essa parte aqui, ó. Olha só como ela ficou. Então, eu afasto meu molde aqui, coloco ele aqui e coloco bem ali naquela pontinha. E aí, coloco um alfinetinho para me refazer essa parte aí. Como eu cortei um pouquinho maior lá naquela hora, e aí eu refaço essa parte aqui, tá? Assim mesmo, para formar o biquinho ali naquela parte. Você pode também estar fazendo a olho também. Aqui está a parte das costas, olha só como ficou 2 dedinhos sobrando aqui, tá? Mas não tem problema. E eu cortei na dobra do tecido também. Aqui na parte das costas eu também deixei o mesmo tanto de margem de costura na lateral, tá? Que eu deixei na parte da frente. Para essa blusinha você também pode estar usando malha para fazer tecidos mais leves, tá? Para você fazer também várias roupinhas para os seus pets ficarem dentro de casa. Mas como meu pet não tinha esse modelinho ainda, então decidi fazer pra gente ficar comemorando o São João aqui mesmo. Agora a gente vai cortar as outras partes, que são a gola e a manga. Para a gola, tem uma parte que tá dizendo que é para dobra do tecido, então você vai colocar ela assim, na dobra do tecido, tá? Se atenta, se o teu tecido tiver listras, se atenta para essa parte, você vai colocar assim, na dobra do tecido. Só que nós precisamos de 2 partes dessa, tá? Então, eu vou dobrar aqui o meu tecido, antes de alfinetar, eu vou dobrar aqui o meu tecido e cortar as duas de uma só vez, tá? E aí eu vou dobrar bem certinho aqui, vendo essas listras, para ficar bem certinho tudo. E vou cortar. Também não vou precisar deixar margem de costura, porque eu já deixei na hora de cortar o molde. Só vou alfinetar e cortar. E assim já vai sair as 2 partes. Agora a gente vai cortar a manga. Sobrou esse pedaço e dá certinho para minha manga. A minha manga, ela é diferente, tá? Ela tem a parte da frente e tem a parte das costas, tá? Que é a parte que é mais cavada, é a parte da frente. Então, para que no meu tecido não tenha erro, eu vou colocar ele aqui. Antes de alfinetar, eu se atentei para isso, tá? Eu vou colocar ele avesso com avesso, ó. Avesso com avesso, o lado certo virado para você, você vai colocar assim a manga nele, porque na hora de você cortar, vai sair as 2 partes certas, tá? Parte da frente com parte da frente, parte das costas com parte das costas. Porque se a gente cortasse na dobra do tecido, estampa com estampa, não ia ficar certo, tá? A cava
da frente não ia bater certinho, tá? Então ia ficar bem diferente por causa do avesso. Uma ia ficar pro avesso e uma ia ficar pro lado certo, e não ia dar certo. E dessa forma, você cortando, vai dar bem certinho, tá? Ó, depois de cortadas, ela fica assim, ó. Esses giz mesmo de alfaiate, coloquei que aquelas ali são as partes da frente, que são os lados certos, tá? E aí, também coloquei um lado certo da frente. E também coloquei um C, só para dizer que ali é o lado certo do tecido, tá? Abrindo as partes das costas, ela fica assim. A parte das costas, ela é sempre maior do que a parte da frente. Essa aqui é a parte da frente. Ela foi cortada na dobra do tecido, só que nós vamos fazer uma abertura nessa parte aqui, tá? Que é a parte da frente. Você coloca ela certinho assim, tá? Listra com listra. Aqui na lateral você também ajeita. E aí você vem com a tesoura e abre esse meio aí, tá? Eu coloquei um alfinete porque esse tecido ele tá escorregando bastante. E aí eu venho abrindo o meio porque nessa gola já tem a margem de costura. Não precisa acrescentar. Por isso que esse decote é maior. E essa parte da frente é maior porque já vem com a margem. Eu tô marcando um pontinho com giz só para saber que aquele lado é o lado certo, que é o lado da estampa correto, tá? E olha só, ele já vem com a margem de costura para fazer uma dobra, porque nessa parte aí vai a parte do abotoamento da blusa. Nós vamos pegar, colocar estampa com estampa, lado certo com lado certo, tá? E a gente vai passar uma costura desse mesmo jeitinho que eu estou mostrando nos ombros, tá? Eu não usei a overlock, eu usei o ponto zigue-zague, apesar desse tecido desfiar bastante, eu sempre tento costurar na máquina doméstica para trazer a máquina doméstica aqui no canal. E usei um pezinho de máquina, tá? Ponto reto, e depois vim passando na beira um zigue-zague para fazer o acabamento e parar de desfiar. E ficou assim, tá? A gente vai reservar essa parte, porque nós vamos trabalhar com a manga. Com a manga é fácil. Antes de colocar na peça, eu gosto de fazer a barra. Só que aí você vai ver certinho qual é o lado que fica pro lado da frente, porque o lado mais cavado fica na frente da cava, tá? E aí, faça essa conferência antes, olha só. O lado mais cavado é o lado da frente. E aí, você vai fazer a barra. A barra você vira pro lado do avesso, tá? Eu viro uma vez e mais uma vez e passo uma costura para fazer esse acabamento. Eu prefiro fazer a barra quando ela está aberta ainda, tá? Dá menos trabalho.
Agora pega a tua peça, abre ela, e aí você vai ver encaixar essa parte da frente com a parte da frente e a parte das costas com a parte das costas, tá? Se você quiser, você pode colocar ela assim e você pode dar um pique para saber onde é o meio dessa cava, dessa manga, para você colocar lá com o pique de cima, você coloca ali na costura do ombro e aí você vai conseguir encaixar a manga certinho nessa cava, tá bom? É assim que eu fiz. Depois é só vir costurando com um pezinho de máquina sempre e fiz um zigue-zague para o tecido não desfiar. Faça isso nas duas partes, tá? Da manga. Com a nossa peça que está aberta ainda, eu passei somente um zigue-zague mesmo na ponta, tá? Para não desfiar. E olha só, a gente vai reservar essa parte e a gente vai trabalhar com a gola. A gola, como a minha gola foi cortada assim, desse jeito, eu vou colocar uma sobre a outra, estampa com estampa, e vou passar uma costura nessa parte de cima inteira. A minha costura vai começar aqui na lateral, vai subir aqui em cima e descer aqui nessa parte. É simples fazer essa costura, é só usar o pezinho de máquina mesmo que você vai conseguir certinho. E quando chegar ali naquela esquina, que é ali naquele canto, você levanta o calcador, afunda a agulha e vira a peça que você vai fazer e você vai conseguir fazer aquele quadradinho bem certinho. Agora é só cortar essas pontinhas pra gente conseguir virar e formar o biquinho, tá? Eu vou desvirar aqui e você pode estar introduzindo a ponta da tesoura para tentar fazer o biquinho ali naquela parte de cima. Agora é só vir passando um pesponto em toda essa gola que a gente acabou de fazer. É opcional, tá? Se você não quiser, não precisa passar. Mas eu achei melhor passar um pesponto para assentar um pouco dessa costura. Faça um pique no meio da gola, tá? Pra gente saber onde é que é o meio dela. Eu dobrei assim e marquei o meio. A mesma coisa eu vou fazer aqui com a gola da parte das costas. Olha, vou colocar aqui costura do ombro com costura do ombro, tá? Costura com costura e vou puxar aqui para trás, que é a parte das costas, onde eu quero marcar o meio, porque eu vou colocar o pique da gola com esse pique aqui no meio das costas para mim conseguir distribuir bem essa gola. Antes de colocar, eu vou passar um zigue-zague para parar de estar desfiando aqui nessa parte. Você pode estar levando na sua overlock também. Eu já passei aqui e vou colocar agora o meu pique, tá? Com o pique das costas. Você coloca um alfinete para segurar essa parte, tá? Eu vou colocar o pique com pique e venho distribuindo para todo lado, tá? Você coloca bastante alfinete. E quando chegar aqui no final dessa gola, eu vou mostrar para vocês como vocês vai fazer. Ó, essa aqui é a parte da frente. Você vai virar ela assim, tá? Desse jeito aqui. Ó, virei. E vou fazer um acabamento aqui, virando novamente. Deixando só uma pontinha, um dedinho, você vira. E coloca um alfinete e prende tudo isso. Vocês entenderam? Eu vou fazer do outro lado para mostrar melhor
como você vai fazer o acabamento dessa parte da frente. E assim já vai fazer sair um acabamento embutido. Chegou ali na pontinha da gola, você vai virar a parte da frente, ó. A gola e a parte da frente, tá? Que é a parte do abotoamento. E aí, você vai virar assim. E aqui no canto, você faz uma dobrinha de um dedinho, tá? E põe o alfinete. E agora, você vai passar a costura em toda essa parte aqui, tá? Envolvendo toda essa parte. E quando a gente desvirar, você vai ver que já vai dar o acabamento na parte do abotoamento. Olha só como ficou a costura e agora você vai puxar. Quando você puxar, olha só como já vai dar o acabamento do abotoamento aqui nessa parte. Depois é só cortar essa linha arada, virar essa parte aqui, ó, passar uma costura e pronto. O seu abotoamento já vai estar pronto para colocar o botão, tá? Você pode fazer assim também. E aí eu achei muito feio essa parte aqui, tá? Do pescoço. Então eu vou fazer um acabamentinho aqui. Vou cortar uma tirinha, tá? Uma tirinha do mesmo tecido e vou dobrar assim. Se você tiver muito tecido, você dobra assim, para fazer o acabamento já nas pontinhas. Aí você vem e passa em cima dessa costura aqui, tá? Eu vou passar lá na máquina, porque nós vamos virar essa costura aqui para fazer um acabamento. Bem onde acaba o abotoamento, tá? Vai fazer isso assim, nas duas partes. E olha só, como eu não tinha muito tecido, eu não virei as partezinhas, mas vou continuar fazendo o acabamento. E agora eu vou fazer como se fosse um viés. Dobrar isso aqui pra cá, colocar a costura pra cima, tá? E aí a gente vai dobrar assim e eu vou passar uns alfinetes pra que isso não saia do lugar. Eu já passei a costura e olha só como ficou. Aqui não ficou um acabamento legal porque eu não tinha muito tecido, tá? A faixa era pequena e não deu pra fazer o acabamento, mas deu pra fazer o acabamento nessa parte aqui. Olha só, passei a costura e olha como ficou. E na parte das costas vai aparecer somente essa costura de acabamento. Eu tô tirando todas essas linhas porque o tecido desfia bastante. E olha só, a nossa blusa já tá ficando com um formatinho de blusinha social. E agora a gente precisa fechar a nossa peça, tá? Precisamos fechar nossa peça. Só que antes de fechar, eu preciso fazer o acabamento dessa parte aqui. Vou virar, como ali em cima já está virado, que a gente fez o acabamento, é só vir acompanhando essa virada e você vai passar uma costura, tá? Bem rente ali, essa parte, até ali a parte da barra da blusinha. Você vai fazer isso dos dois lados. Eu vou fazer e eu já volto para mostrar para vocês. Aqui eu já fiz as costuras, olha só como ficou, tá? Aqui nessa parte. Se você quiser, você pode estar fazendo também ali na beirinha, só um pesponto mesmo para assentar. E agora eu vou fechar as laterais, tá? Para fechar a lateral é muito fácil, você coloca a costura da cava ali, tá? A pontinha da cava e coloca ali debaixo da cava, que é debaixo do braço, coloca a costura com costura e vem fazendo uma costura reta em toda essa lateral,
tá? Você vai passar a costura, começando dali da manguinha até ali embaixo, até onde você conseguir. Aí você vai passar no zigue-zague também, se você não tiver overlock. Vou fazer isso nos dois lados. Olha só, eu já fiz aqui e ficou assim. A única coisa que falta agora na nossa blusinha é fazer a barra, tá? Olha só, a minha barra eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na manguinha. Eu vou fazer 2 viradinhas. A barra, vou virar uma vez e depois vou virar mais uma vez. Vou virar uma vez e mais uma vez e passar a costura reta em toda essa parte aqui. Se você quiser refilar essa parte aqui para deixar mais correta, você pode fazer, tá? Mas eu vou virar assim e vou a minha blusinha. Pronto, já fiz aqui as barrinhas, tá? E a minha blusa tá pronta. A única coisa que falta é o abotoamento. Se você quiser, você pode usar o velcro, né, pra fazer essa parte. Eu vou dobrar assim, vou colocar essa peça por cima da outra, tá? Essa parte. E vou colocar os botões de pressão e eu já volto pra mostrar como ficou essa blusinha pra vocês. Aqui eu já coloquei os botõezinhos de pressão e olha só que gracinha que ficou. E é claro, gente, aí ficou do tamanho certinho do meu pet, tá? E olha só, essa marca de giz, ela sai com ferro, tá? Passa ferro quente que sai. E eu amei fazer. Eu coloquei um pouquinho nesse negócio pra vocês verem como ficou o abotoamento, tá? Mas eu coloquei também no meu manequim pet, mas também coloquei no meu cachorrinho pra vocês verem como ficou certinho no corpo dele. E ele amou. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque quando a gente postar vídeos novos, você vai receber a notificação e não esquece de ativar o sininho, tá? E olha só, esse aqui é meu cachorrinho, o nome dele é Bilu, e ele ama esse manequim, ele pensa que é um cachorro. E olha só, ele não para quieto pra me tirar uma foto dele, pra me gravar ele com essa roupinha que a gente acabou de fazer. E olha só, você pode estar fazendo com essa estampa ou brincando com vários outros tipos de tecidos. E aí, o que você achou dessa videoaula? Meu cachorro é um Pincher número 12, tá, gente? E não se espantem com essas cobertas, porque eu moro em São Paulo e tá um pouco frio, então eu deixo as cobertas aí em cima da cama e ele entra debaixo dessas cobertas. E olha só que linda que ficou a blusinha.